Fala galera do Nuvens de Valores, sábado 15 de julho de 2023, vídeo de fechamento semanal de Magazine Luiza e Via. E no primeiro momento vamos trazer notícias interessantes para vocês, notícias que podem impactar diretamente o setor do varejo. E em um segundo momento vamos trazer para vocês a nossa análise gráfica tradicional com as nuvens de Shimoku e alguns indicadores. E reforçando sempre o caráter educacional do nosso canal, invistam sempre com responsabilidade, sem euforia, não é recomendação de compra ou venda de ativo. E começando aqui o nosso vídeo, será que vamos ter produtos da linha branca mais baratos? Essa é uma das perguntas que tem sido feita nos últimos dias. Alguns portais do mercado financeiro já trouxeram também essa notícia, por isso que a gente resolveu trazer aqui no nosso vídeo. No entanto, temos novas informações que até mesmo portais do mercado financeiro não trouxeram, por isso que é interessante para quem já viu sobre o assunto ou leu sobre a notícia, é interessante assistir o vídeo. Então a gente vai desdobrar realmente da onde surgiu esse rumor e os seus desdobramentos. Então, na quarta-feira, dia 12 de julho, o presidente Lula estava em um evento e disse a seguinte fala, aspas, até falei para o Alckmin, que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez? Essa fala do presidente Lula, e até eu coloquei a fala completa aqui no vídeo para vocês, dando créditos também ao GU e todas as matérias que eu utilizar no vídeo, deixo sempre o link para quem quiser ler na íntegra a matéria na descrição do vídeo e nos comentários, os links. Então, essa fala do presidente Lula repercutiu bastante porque nos remonta a um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos que já foi feito pelo próprio governo Lula no final dos anos 2000. Então, a partir desse evento começou a surgir um rumor de, quem sabe, o governo reeditar esse programa de incentivo. Então, qual é o cenário que a gente tem? Caso realmente o governo Lula faça alguma manobra nesse sentido de promover um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos, quais produtos poderiam ser beneficiados? Por exemplo, geladeira, fogão, tanquinhos, máquina de lavar roupas, cafeteira, secadora. Coloquei alguns exemplos aqui no nosso vídeo e eu deixei até em branco alguns exemplos, porque esses exemplos estão em branco aqui, a geladeira, o fogão, tanquinhos e máquina de lavar roupas. Porque no final dos anos 2000, quando o governo Lula fez esse programa de incentivo à compra de eletrodomésticos, esses foram os 4 produtos beneficiados. Então, a gente poderia, quem sabe, ter esses produtos sendo beneficiados novamente e, como a gente pode ver, esses produtos de linha branca poderiam trazer aqui um impacto direto para o varejo, produtos mais baratos. A gente pode compreender, quem sabe, que o consumo desses produtos aumente e, consequentemente, a gente poderia ter uma Magazine Luiza e Via se beneficiando desse programa de incentivo à compra de eletrodomésticos. Mas o que a gente tem, quais seriam os desdobramentos? Realmente, a gente pode esperar que a gente vai ter essa medida do governo, realmente a gente pode esperar que a linha branca vai ficar mais barata e pode ficar mais atraente para os consumidores e, consequentemente, Magazine Luiza e Via podem vender mais esses produtos? E agora, quais foram os desdobramentos dessa fala? Agora eu vou trazer algumas informações que até mesmo portais do mercado financeiro ainda não trouxeram, pelo menos até quando eu tinha feito a pesquisa aqui para esse vídeo. Então a gente utilizou como referência, por exemplo, o G1 e a CNN. Então são desdobramentos da fala da Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, e também falas do Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. Começando aqui com a Simone Tebet, logo após o evento que o presidente Lula fez a fala trazendo uma menção a, quem sabe, um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos, perguntaram para Simone Tebet se existiria essa possibilidade realmente de um descontos para produtos de linha branca e, aspas, teria dito Simone Tebet, calma, calma, teria afirmado então, pedindo calma, e ela também aqui, como podem ver, trouxe um trecho do próprio G1, Tebet afirmou que o tema não estava em discussão no governo e que a questão deve ser tratada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, como a gente pode ver, realmente, aparentemente foi uma fala do presidente Lula no evento e, segundo aqui a ministra do Planejamento, isso ainda não estaria em discussão pelo governo. Então, esse é o primeiro desdobramento que a gente já teve logo após a fala do presidente Lula. Então, ministra do Planejamento pedindo calma, que não seria ainda foco do governo. E trazendo outro desdobramento, na sexta-feira o Fernando Haddad também foi perguntado acerca de rumores sobre esses descontos, incentivos para os eletrodomésticos. E por que eu trouxe essa fala em destaque aqui para o nosso vídeo, para nos mantermos informados? Dando os créditos, claro, à CNN, o Fernando Haddad teria se encontrado de manhã com o presidente Lula. Então, ele foi perguntado por Fernando Haddad se eles conversaram acerca desses incentivos que foram especulados durante a semana para
os eletrodomésticos. E trazendo aqui a fala do Fernando Haddad, aspas, não falamos não. Não houve encomenda nenhuma para nós, nem sei se haverá para falar a verdade. Não falamos disso. Até achei que ele poderia tocar no assunto. Não houve nenhuma demanda. Então, Fernando Haddad, aqui, por enquanto, traz a informação que ele e o presidente Lula não teriam conversado acerca desse programa de incentivos para os eletrodomésticos. Então, a gente vai ficar ainda no aguardo de nova sinalização do governo para a gente acreditar de uma forma mais robusta que realmente não foi só uma especulação, que não foi apenas uma fala política, para a gente começar a acreditar realmente que pode ter um novo programa de incentivo para a compra de eletrodomésticos. Foi uma notícia que permeou bastante essa semana aqui do mercado financeiro, principalmente, claro, a partir de quarta. A gente vai continuar antenado, se tiver alguma novidade acerca do assunto, a gente vai trazer no canal, mas a gente traz o seguinte cenário: o Lula realmente falou sobre o programa de incentivos para os eletrodomésticos, porém, seus dois ministros, Simone Tebet e Fernando Haddad, por enquanto a gente não tem nenhuma sinalização que essa pauta vai ganhar mais força, mas a gente vai continuar aqui antenado para ver se temos novidades sobre o assunto. Um assunto bem interessante que a gente traz, que pode ser uma notícia que traga ganho tanto para a Magazine Luiza quanto para a Via e até mesmo Americanas, outras empresas do varejo. Então, agora é o momento de vocês participarem do vídeo, quiser deixar algum comentário acerca de Magazine Luiza, de Via, ou até mesmo sobre a notícia que trouxemos aqui para vocês. Se vocês acreditam que o governo vai reeditar esse programa de incentivo à compra de eletrodomésticos, sintam-se à vontade para deixar comentários. E vamos continuar agora o nosso vídeo com a nossa análise gráfica tradicional aqui do nosso canal Nuvens de Valores. Continuando agora nosso vídeo com a análise gráfica do semanal de Magazine Luiza. Essa semana a Magazine Luiza fechou nos R$ 2,95, uma queda acumulada de 7,23%, e trazendo aqui sempre o caráter educacional do nosso canal. Não é recomendação de compra ou de venda, mas a gente observa, olha só, por muitas semanas e anos o ativo performou praticamente acima de todas as médias do gráfico semanal. Não tinha nem muito o que dizer de Magazine Luiza, mas a partir do momento que a gente começa a ter algum fechamento abaixo dessa média vinho aqui do Ishimoku, com cruzamento de média rápida com média lenta, seria um momento já mais de atenção, principalmente quando ele também começa a fechar o semanal aqui dentro das nuvens de Ishimoku, ainda por volta, por exemplo, aqui da semana de 19 de abril, 26 de abril, já tinha aqui um certo enfraquecimento dessa forte tendência altista que durou anos de Magazine Luiza. E o que temos aqui no nosso gráfico atual do ativo? A gente tem observado que ele até tem tentado fazer algum movimento, operando, quem sabe, uma reversão, fechamento aqui, por exemplo, acima da média vinho, mas olha só, ele fecha acima e depois ele perde algumas semanas depois, fecha acima da média vinho, perde. Então, um movimento aqui também um pouco mais lateral, conforme a gente tem estudado também, e se apoiado, claro, no nosso famoso ADX, essa linha azul aqui é o nosso ADX, percebam aqui o nível de 20, a última vez que ele trabalhou acima do nível de 20, indicando, quem sabe, uma probabilidade de uma tendência começando a ser construída. Ele perdeu o nível de 20 aqui a partir da semana de 9 de janeiro, olha só, ele perdendo força, indicando, olha só, uma probabilidade, claro, não tem como adivinhar 100% o futuro, mas aqui esse indicador poderia nos indicar um movimento mais lateral aqui de Magazine Luiza, e é o que a gente observa aqui no preço, olha só, o ativo não consegue romper o topo e também não consegue aqui romper fundos anteriores. A gente continua com um movimento mais lateral, mas nos chama muito a atenção que a gente vem trabalhar novamente algumas semanas abaixo de todas as médias, coisa que a gente não gosta de ver aqui no nosso canal. A gente gosta de ver no mínimo, o mínimo do mínimo, o ativo performar acima dessa média vinho, que é a média longa do Ishimoku de 26 períodos. Essa média aqui no gráfico semanal de Magazine Luiza está na região dos R$ 3,79. Durante a semana vou trazer uma nova análise para a gente trazer essa média atualizada, mas para essa semana que se encerrou aqui de 10 de julho, o ativo, olha só, vou até dar um zoom para vocês enxergarem melhor, teria que estar performando pelo menos, mais ou menos aqui nessa região, para a gente acreditar aqui no, quem sabe, numa retomada mais robusta, mais firme do ativo, de preferência até rompendo aqui esse topo anterior que deixou justamente aqui na exponencial de 50, a gente já estudou, a gente já tinha conversado sobre esse sinal aqui no gráfico. Para quem já é nosso inscrito, a gente já tinha conversado, olha só, deixou uma região de resistência na exponencial de 50, depois a nuvem começa a servir como resistência e aí ele começa a rejeitar aqui a nuvem servindo como uma região de resistência. Lembrando sempre que a nuvem pode indicar, por exemplo, uma direção mais de longo prazo,
prazo do ativo, principalmente no gráfico como semanal, fechamento acima, aqui a gente começa a compreender, quem sabe, de um início de uma tendência mais altista, fechamento abaixo é um movimento mais baixista, uma tendência mais baixista, porém as nuvens de Ichimoku também podem servir como uma região de resistência e também uma região de suporte quando o preço está acima das nuvens. Mas então a gente continua fechamento abaixo de todas as médias, o que não é muito interessante, porque a gente gosta de ver o ativo, claro, performando assim como eu acabei de mostrar para vocês, performando acima de preferência das nuvens e de todas as médias quando possível. Então a gente tem os R$ 3,79, que seria essa média lenta, e a exponencial de 21, a média mais relevante, mais próxima do preço atualmente, aqui na região dos R$ 3,55. No momento estamos nos R$ 2,95, então estamos aqui bem distante até o momento dessas médias. Claro, pode ser uma região aqui, por exemplo, de fundo, a gente traçando aqui esse fundo da semana de 4 de julho de 22, aqui de dezembro de 22, traçando aqui as extremidades, podemos aqui, quem sabe, o ativo respeitar essa região, até, por exemplo, pegando essa aqui, essa região, fundo com fundo anterior, e traçando aqui, a gente pode pegar esse candle aqui, dá mais ou menos, olha só, exatamente aqui, pode ser uma região de fundo, tem essa análise, mas a gente prefere se apoiar de preferência nas médias e nos indicadores, e o indicador aqui abaixo de todas as médias, e também nosso ADX aqui performando um nível bem baixo, abaixo até do nível de 15, aqui indicando um movimento mais lateral, mas claro, é lateral até que não começa a fazer algum tipo de rompimento, e a gente não gosta de ver, por exemplo, o DIM negativo ganhando aqui força, ideal, já que a gente não tem tendência, o mínimo que a gente gosta de ver é o verde aqui, indicando, quem sabe, os touros no comando, o movimento mais na força compradora predominante. Então a gente tem o movimento lateral, mas ao mesmo tempo, por enquanto, começa aqui o movimento vendedor, os ursos no comando, e também corrobora o quê? Com fechamento também aqui, reforça essa ideia com fechamento abaixo de todas as médias. Que a gente tem aqui no nosso gráfico também com o nosso Money Flow Index, o IFR. O IFR, essa linha roxa, trabalhando aqui abaixo do nível de 50 desde a semana de 19 de junho, indicando aqui, quem sabe, uma força mais vendedora, um momento mais vendedor do ativo. E o nosso Money Flow Index aqui também já estava abaixo do nível de 50 desde a semana de 12 de junho. Chama muito a atenção, porque a gente até já trabalhou uma ideia como se fosse um topo duplo aqui entre 20 de março e 10 de abril. Reforça essa ideia principalmente quando perde o nível de 50, depois ele retoma. Aqui tenta até começar a trabalhar acima do nível de 50 e aqui a região dos 50 fazendo também como se fosse uma espécie de resistência. Ou seja, olha, muitas vezes o ativo vem aqui trabalhar tanto no IFR como o Money Flow Index, aqui a região de suporte no nível de 50, a gente gosta de observar principalmente esse movimento. E a gente vê também, olha só, perdendo o fundo anterior, o Money Flow Index. Muita atenção, pode ser uma região de suporte aqui, olha só, com essa região anterior de dezembro e janeiro, pode, mas a gente não tem como saber se realmente vai ser suporte. Por enquanto, aqui ainda os indicadores apontando mais para baixo no semanal do que para cima. Lembrando que são apenas estudos, a gente não tenta o que vai acontecer, não tem como prever o futuro, a gente apenas estuda os movimentos passados do ativo, avalia como está hoje o presente, a gente busca se apoiar em indicadores para trazer uma análise para vocês, traz informações e notícias, até para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like ou até mesmo um comentário para ajudar o nosso canal, para a gente saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo, para a gente continuar aqui com o canal para vocês. Não é recomendação, a gente espera, claro, sempre que o ativo se valorize, que rompa, por exemplo, topos aqui anteriores, para a gente poder ver uma valorização mais robusta em Magazine Luiza. Então agora vamos continuar com Via, que também temos pontos gráficos interessantes para estudarmos. Lembrando, sempre não é recomendação de compra ou venda de ativo. Via essa semana fechou no R$ 1,93. Tivemos aqui uma queda bem acentuada na casa dos menos 8,96%. E qual é a condição que a gente tem aqui no nosso gráfico semanal de Via? A gente tem uma situação bem semelhante em alguns aspectos com o gráfico de Magazine Luiza, porque a gente continua com fechamento abaixo das nuvens e abaixo também de todas as médias aqui do nosso canal, indicando pelo menos pela média aqui um movimento, um momento mais baixista, uma tendência mais baixista. No entanto, reforçando também, olha só, o nosso ADX, que a gente tem conversado também, essa linha azul, que ela vai indicar se existe tendência, se existe força nessa tendência. Olha só, o nosso nível aqui de 20, e o ativo está trabalhando abaixo desse nível de 20 desde a semana aqui de 19 de setembro de 22. Olha só, ele perdeu esse nível de 20 e vem trabalhando aqui
abaixo do nível de 20, o que nos indica aqui que a probabilidade de ter uma tendência mais fraca ou até mesmo sem tendência. A gente gosta de ver a partir do momento que ele cruza nível de 20 ou até mesmo o nível de 25. Então, por mais que o ativo esteja abaixo ainda de todas as médias, a gente segue com um movimento mais lateral. Ora o DMI verde fica acima, ora o DMI vermelho, ora o DMI verde, e nas últimas semanas o DMI vermelho voltou a fazer o cruzamento. Claro, a gente não gosta de ver esse tipo de cruzamento, porque nos indica que tem uma direção de preço mais baixista, ou até mesmo que os vendedores voltam a ficar aqui no comando do ativo, pensando na movimentação do preço. Então é interessante que a gente volte a fazer esse cruzamento DMI verde com vermelho aí o quanto antes, mas nosso ADX aqui permanece sem força, no nível de 13, abaixo até mesmo do nível de 15, então pelo nosso ADX a gente ainda segue no movimento aqui mais lateral de via, mas muita atenção, porque a gente volta aqui a trabalhar abaixo de todas as médias, a gente nunca sabe quando o ativo vai continuar seu movimento baixista e acelerar, até mesmo rompendo fundos. Mas é claro, a gente trazendo aqui para vocês, olha só, movimento desde julho de 22 e aqui com a mínima na semana de 3 de abril de 23, a mínima foi no R$ 1,65. Pode ser uma região de fundo? Pode, mas a gente não consegue adivinhar o futuro e a gente não gosta de ver quando o ativo trabalha abaixo de todas as médias e principalmente abaixo dessa média vinho, que é a média lenta do Ishimoku, a nossa média de 26 períodos. Essa média está na região dos R$ 2,20. A gente já tinha chamado a atenção com esse candle aqui de 26 de julho, quando ele perdeu a média. A gente até conversou, fechamento muito próximo da mínima, que tinha uma possibilidade dele perder essa mínima, e foi realmente o que aconteceu. Lembrando que a gente trabalha aqui com possibilidades e cenário, não é recomendação, não é tentativa de adivinhar o futuro, é apenas trabalhando aqui com o movimento do preço e alguns indicadores. Então o cenário não é interessante, porque a gente está com o movimento ainda, aqui o fechamento abaixo de todas as médias. O que nos ainda dá um pequeno consolo é a gente não ter visto o nosso ADX ganhar força, indicando que existe força nessa tendência, mas é claro que aqui, considerando exclusivamente o nosso Ishimoku, há muito tempo estamos aqui abaixo das nuvens, então um movimento mais amplo realmente continuaria aqui um movimento mais baixista. A partir do momento que a gente começa a ter, por exemplo, algum fechamento acima da média vinho, teve até o cruzamento de média rápida com média lenta, poderia até ter iniciado algum tipo de reversão. A Chico Span também, essa linha azul de atraso de 26 períodos do nosso Ishimoku, chegou a cortar o preço, até indicava que a gente poderia ter um início aqui de uma reversão da via, mas realmente esse movimento ele falha a partir do momento que a gente fecha abaixo da média vinho e principalmente quando ele renova a mínima. Muita atenção também que a gente não teve um cruzamento de a média rápida, que é a verde-limão, com a média lenta. A gente gostaria de ver o quanto antes o ativo retomar esses R$ 2,20 para a gente não ver essa média verde-limão cruzando abaixo aqui da média lenta, que é a média de 26. E trazendo aqui para fechar a nossa análise, o nosso indicador Money Flow Index e o nosso IFR. O nosso IFR continua abaixo do nível de 50, indicando aqui um movimento ainda mais baixista. A gente gosta de ver quando o ativo principalmente vem respeitar aqui, tocar na linha de 50 e respeita aqui como se fosse um nível de suporte, mas ele perdeu desde aqui da semana de 26 de junho. A única coisa que ainda nos conforta um pouco, a gente vê a linha verde, o Money Flow Index, aqui o fluxo do dinheiro, ainda ele permanece acima do nível de 50, por isso que ele está com fundo verde. Sempre quando ele estiver o Money Flow Index acima do nível de 50, o fundo aqui fica verde para vocês visualizarem melhor. Então quando ele fica abaixo, ele fica vermelho. Quando ele começa a ganhar o nível de 50, ele fica essa cor aqui esverdeada. Por mais que o ativo tenha perdido as médias, a gente ainda continua com o nível acima aqui dos 50, ainda dando um certo conforto, que tem ainda alguma força compradora aqui desse movimento que ele fez das últimas semanas, mas é insuficiente para a gente acreditar que realmente o ativo está apenas fazendo uma correção para ele dar outra pernada. Interessante é retomar o quanto antes essa média aqui acima dos R$ 2,20. Durante a semana eu vou trazer novamente um semanal para a gente atualizar aqui essa média para essa semana do dia 17 de julho, da semana 17 de julho, e a gente quer ver o quanto antes esse DMI positivo descruzar aqui, que a gente não gosta de ver quando o vermelho começa a ganhar força, porque a gente nunca sabe quando o ADX também vai ganhar força, indicar aqui o início de um movimento mais baixista amparado em uma tendência. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso canal, a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo e nos comentários as notícias que utilizamos para fazer o vídeo. Vamos deixar vídeos recomendados para vocês estudarem outros ativos aqui também com a gente. Para quem gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Até uma próxima, bom final de semana e bons investimentos.